quebrou o esquema aqui, cara. Quebrei? Quebrou, você não tá mostrando sua cama. Ah, desculpa. É que ela tá mó longe. Aqui Se como, quiser eu deixo aqui a live como- aqui. Não pega mesmo assim. Aqui como esse quarto é menor aqui, né? Eu mesmo não estando com iluminação, eu tô mais bem iluminado do que a minha sala com iluminação. Faz parte. Ele precisava de uns 3 de uns 3 holofotes na cara dele e ainda assim ficava Você pra escuro. ficar minimamente iluminado. É. Aqui eu tô só com a luz do Eu cômodo já é o suficiente. Eu comprei uma lâmpada inteligente Inclusive, deixa eu... pra eu ter a facilidade de eu não. apagar ela pelo celular. Todo dia eu acordo, levanto e acendo a luz pelo interruptor. E aí você ferra. E aí, quando tu quer acender ela pelo celular, você esquece que o interruptor tá desligado apagado. e você não consegue. Ah, é por isso que eu fiz isso, ó. O quê? Tu meteu um adesivo ou tu... Tem um interruptor do lado da cabeceira. Ah, entendi. E 2 tomadas. Nunca usei as 2 tomadas ainda, mas se eu precisar usar as 2 tomadas, tem 2 tomadas. Isso, Então, aí, todo dia cedo, eu tenho o carregador do celular do lado da cama. Justo, essas tomadas teriam uso pra mim na mesma hora. pra que é apagar, Sim, em teoria sim, mas como essa porra hoje em dia tem carregamento rápido, eu boto pra carregar do lado do computador mesmo. pra Entendi. apagar eu até apago com o celular. Na hora que eu acordo, eu esqueço completamente. E o Guilherme tá mudo, graças a Deus. Obrigado. É um... Na verdade, eu não tô, não. Pra mim. Droga. Mas o negócio da tomada inteligente, pra mim, a tomada funciona, mas a lâmpada não, Como que é uma porque tomada inteligente? só funciona a tomada inteligente, você liga e desliga Só ela. É a carrega mesma distância e coisa, tal. você tem que colocar a tomada inteligente, um eletrodoméstico nela e Isso, você pode é. desligar E- ela. Só desativa ela. E é Desativa interessante. O dispositivo não se torna smart, é só o ato de ligar e desligar ele que se torna smart. Só que isso é bacana porque se você não tem, por exemplo, você tem algo que tem um botão físico de alavanca, né? Então eu coloco, Tipo por um exemplo. computador. Não. Mas o que pode ser usado para computador, Guilherme? Porque tem computadores que você pode configurar lá na BIOS para ele iniciar quando ele ganha energia. Ok. Então você utiliza isso, você pode utilizar isso para ligar e desligar o computador remotamente também. Ok. Mas, tipo, normalmente eu vejo a galera usando com cafeteira, por exemplo, aquelas cafeteiras mais simples de deixar. Você deixa o botão dela ligado, ela começa a fazer Você só café a liga hora e que faz liga, sozinho, né? né? Então É, você deixa é. programada a tomada pra ligar, sei lá, 5 horas da manhã. Às 5 Sendo que a horas tomada você, não coloca o pó na cafeteira. você tem que colocar um dia antes. Esse é um erro da tomada. cara. Você Esse é o deixa, erro da tomada. você deixa um dia antes, né? E aí tá bom. O erro da tomada foi amar demais. Só que eu ia querer iluminação inteligente, inclusive eu tô com uma lâmpada queimada, era pra estar mais claro. Que são 2. Mas a iluminação não funciona se não for só você morando na sua casa. Só você entrando nesse ambiente. Porque algum infeliz vem e aperta o botão do interruptor, cara. Automático. Apertou o interruptor, acabou. Porque Já era. desliga ela. Aí já era. Ah. É uma merda. Funciona se você remover o interruptor e fizer só a ligação direto com fios. Dá. E aí caiu E a aí, internet. Exposto. Mas eu queria, na No lugar do verdade, interruptor. Coloca na aquele verdade, espelho sem nada. Aqui a gente chama esse negócio do interruptor, né? Que fica em volta de espelho. Eu não sei se Isso. vocês chamam isso aí também. Espelho. Então, espelho. é só tu meter aquele espelho que é liso, que não tem nada, que é só pra Aí a cobrir o gente buraco. chama de espelho cego. Isso. Ai, Sabe cara. onde tem espelho cego? Big Brother, cheio de espelho cego. Sim. Mas Por o que eu trás ia tá falar um é que monte de gente eu ia pegar as querer meninas com a iluminação inteligente, não era nem por questão de não ter que usar o interruptor, era pra ter uma luz de LED que eu posso controlar a intensidade do brilho, porque Isso de eu noite faço, ela fica isso é muito legal. claro, cara, é um inferno. Não, eu tava jogando aqui esses dias, eu deixei ela amarela e bem baixinho assim, enquanto eu jogava. Não, isso é bom, porque eu não gosto de fazer de luz apagada. É, eu Porque também aí não. fica a porra da luz do monitor reto na sua cara, eu não consigo enxergar nada direito, dá dor de cabeça. Sim. Isso aqui dá menos dor de cabeça em mim do que ficar com a luz apagada. E se eu deixar a luz amarelada bem mais fraquinha, só pra eu enxergar o mínimo que eu preciso, é muito mais confortável. Eu tenho a fotofobia do caralho mesmo. E aí, às vezes, você fica naquela situação de a luz acesa tá destruindo a sua vista, mas desligar a luz e ficar só com a TV destrói tanto quanto a luz acesa. É pior. É. Aí tu deixar na meia luz talvez seja a melhor escolha. Eu tive um problema recentemente aqui com um monitor novo que eu liguei o site, acho que era o Globo Esporte, Uhum, foi. e ficou uma barra branca nas laterais assim, né?
Por algum motivo ele resolveu que era branco, em vez de desligar o LED. Ou usar a cor preta que usa menos energia. Porque o que acontece? O cara que desenvolveu o site, ele não desenvolveu em quem está utilizando o monitor ultra selvagem. Porque é uma parcela, sei lá, de 2% dos usuários. 99%... A minha matemática não tá boa, né? Que 99 por 2% dá mais do que 100%. Mas 99% dos usuários estão utilizando... É pior que a sua, então estamos indo. Estão utilizando pelo mobile, né? Que é a tela apertada. Aí tem o Chico lá, o 0,0001, que tá usando o monitor ultra selvagem. Eles estão cagando pra você, Chico. Exatamente. Mas o problema não é esse. Já em vídeo já não é assim, né? Já em vídeo não é assim. Porra, YouTube... Não, porque o YouTube ele é feito pra celular, cara. E os celulares hoje, todos eles são 21:9. Então, a maior parte dos vídeos estão em tanto que o YouTube hoje... claro, se você não sei agora... eu vou falar outra coisa, na verdade. Se você usa o fundo branco, porque quando você vai ver vídeo antigo que tá em 4x3, ou alguém deixou aquela porra... Ele deixa as barras. Porque é o Zack Snyder... Não, tem vídeo que ele tira a barra. Porque o Zack Snyder começou... Não, por falar do Zack Snyder, me lembrou aquele negócio que eu te mandei, Fábio, que é muito bom. Então, tipo, ele fica 4x3 e você, às vezes você quer entrar, tipo, na lateral do vídeo, porque antes o vídeo ficava preto em 4x3, só que ele aceitava o tamanho da caixa do vídeo inteira. Aí você coloca onde você acha que tem vídeo e não tem mais, porque ele comprime o tamanho da caixa do vídeo pro tamanho do vídeo. Mas você usa aquele modo cinema? Eu assisto o YouTube só no modo cinema. No modo cinema aí ele deixa preto mesmo. Agora pra você no ultra wide é melhor. Eu só assisto o YouTube no celular. Nem tela cheia eu coloco modo cinema. Eu só assisto o YouTube no celular, não vejo no computador. É que você tem 12 anos, né, Guilherme? A gente é velho. É que a minha mesa de jantar, que é onde eu assisto o YouTube, não tem uma televisão e não tem um computador. Então eu vou lá e de você de não comprar uma TV de tubo de 20 polegadas. Então, olha só. Quando eu estou só, eu vejo na TV sempre. Quando estou com Dona Maria normalmente tá vendo alguma coisa na TV. Confunde um pouco. E aí eu vejo no celular, porque é o que sobra pra mim, entendeu? Ô, senhores, mudando de assunto, teve uma discussão. Estamos em live ou a gente Estamos. Ok. Que é um problema. Deixa eu perguntar pra vocês um negócio que é uma curiosidade genuína aqui. Entramos em uma discussão esses dias no trabalho sobre a utilização dos pronomes, porque nós fomos entrar no serviço. Alô, empresa do Guilherme. Alô, oi, não tô conseguindo escutar mais vocês, gente. O Bruno aparece depois de 84 anos e você quer entrar no assunto que ele não entra. Muito obrigado, Guilherme. Aproveitando o Bruno, né? Aproveitando o Bruno, porque puta merda. Tem um botão vermelho gigante me chamando aqui. É porque a gente fez uma reunião com o pessoal e nessa reunião eram duas pessoas e uma das pessoas se referiu a outra como um pronome neutro. E aí isso gerou uma polêmica gigantesca, porque a galera começou... Meu Deus, o que é isso? Que absurdo, assassinaram um português e tudo mais, e vai morrer, e o mundo vai acabar. Na verdade, assassinar o português é um crime, né? Então você tem que deixar o português... Exatamente, pode cair com um assassinato de xenofobia ainda, muito cuidado, tem que tomar cuidado com essas coisas. Mas se ele tiver bigode, duplica o coisa. Agora a gente tá só com a xenofobia, por enquanto. Eu queria saber qual é o quanto... faz mal aquela pessoa específica ver alguém falando pronome neutro, cara. Eu quero pular toda essa conversa, porque ninguém mais aguenta esse assunto. Não. Pra partir do pressuposto do Bruno. Que, primeiro, se você analisar friamente, metade do que a galera ensinou sobre pronome neutro, a própria galera esqueceu, porque ninguém usa. Porque inventaram tanta regra que no final das contas só ficaram com as regras que todo mundo concordava. Ok. Sabe? E... tipo, não é que eu não percebo, eu ainda percebo quando alguém usa, mas você para e fala, tá bom. Essa parada do pronome neutro, sabe o que é? A pessoa que quer ser chamada de ele no masculino, chama ele de ele no masculino, independente do que você acha. A pessoa que quer ser chamada de ela no feminino, chama ela de ela, dependente do que você acha.
Pronto, resolveu o problema. Mas aí não tá neutro. Não, e olha só, mesmo que se a pessoa quer ser chamada, porque aí a gente tem o caso, o que mais pega no caso do pronome neutro são as pessoas que não se identificam com gênero nenhum, né? Que são especialmente os não binários. Isso. Se eles querem ser chamados de pronome neutro, caralho, não vai mudar nada na tua vida. Você simplesmente chamar a pessoa do jeito que ela quer, cara. Isso é pra conversa, né? Não é que você vai chegar na tua redação do Enem e ter que escrever no pronome neutro, você só vai tratar essa pessoa. Isso não faz diferença alguma na sua vida. Não, mas eu venho, tipo, depois que... É o mesmo problema... É muito idiota comparar com isso, mas tudo bem. Pessoas fazem comparações burras na internet, é como ela funciona. Sim. E, tipo, de hoje o que a gente tem com inteligência artificial. Todo mundo acha que o ChatGPT é um absurdo. Quando você para pra usar o ChatGPT, ele nem é tão incrível assim. Então, ainda, não, assim, sendo justo, né? Ainda é muito relevante o fato do ChatGPT dar respostas em linguagem natural que são minimamente convincentes. Mas é a única coisa que ele faz de incrível. O que ele faz no cru não é incrível. Então, mas Fábio, com esses anos todos na internet, você não aprendeu que você não precisa dar respostas certas, só precisa dar respostas convincentes? Exatamente. Exatamente por isso que o Google e a Microsoft estão com medo e vendo isso como uma oportunidade. Porque ele dá respostas que as pessoas acreditam. E isso para eles é o suficiente. Tudo bem, mas mas aí a gente chega aqui e fala, tá, beleza. Funciona, respostas convincentes, ele é legal, ele fala, ele pede desculpa, ele concorda, ele tá sempre pronto para afagar o seu ego. Sim. Tals. Aí você vê, tipo, como eu já vi, né, em algum vídeo, algum webinário, qualquer coisa assim que às vezes você vai estudar, quando você tá na área de tecnologia, principalmente voltada para a parte de artes, que às vezes quando você trabalha com videogame você tem que fugir um pouco da parte de tecnologia. E essa galera é muito mais progressista, muito mais evoluída e tal. Aí, uma pessoa usa os pronomes neutros, a outra pessoa não usa nenhum pronome neutro e ninguém se incomoda com ninguém mais. Sim. Era só isso que tinha que acontecer. Mas o cara que está apresentando neutro está falando coisas no pronome neutro, principalmente para se referir a um geral, né? Sim. No geral do pronome neutro, até a pessoa que se aceita, que quer ser chamada pelo pronome neutro, ela coloca, por exemplo, esses não binários. No geral, eles colocam o gênero que ele quer ser chamado e o neutro. Então aparece elo/ele, ou ele, delo, enfim. Ou seja, já deu duas opções, ele já te tirou de um problema. Se ele deu as duas opções, pronto, acabou. Mas há casos de pessoas que só querem ser chamadas por pronome neutro porque elas se incomodam de ser ligadas a algum gênero, entendeu? Sim, tem. Mas é minoria, né? Uhum. Eles também não vão se incomodar. Isso na verdade, são todos minorias, né? Por exemplo, se você pega uma pessoa que você vê e considera que é mulher, e ela se considera como um homem, e se chamar ela de mulher e ela pedir uma correção, você só corrige e segue a vida, cara. Sim. Não faz É diferença. que, tipo, no caso, a gente tá considerando que pra gente não faz diferença. Então, tipo, se alguém chegar e falar assim, me chama de X ou de Y e tudo mais, e aí a gente... Eu tenho certeza absoluta que o mesmo cara que tá reclamando de toda essa correção do português para se referir a pronome neutro é o mesmo cara que escreve fazer com S. Eu tenho certeza. Mais com I? Tenho certeza. Cara que não diferencia mais e mais. Não. Vamos esquecer o pronome neutro, porque eu tive uma rápida conversa com o Bruno e a gente tá com dor até agora. Sim. Porque, mano, eu mandei um print pra ele no negócio que eu vi, que, mano, não deu. Não, tem coisa que vira meme, que é no caso do Se Consagro, mas tem coisa que só dói. Quando o maluco mandou aqui, cadê a conversa? Ele mandou um abre aspas. Só acho que não vai dar pra mim se inscrever. Olha só, vou colocar pra aqui mim se inscrever. É tipo, mano, eu não dá. Pra mim se inscrever não dá. Vou fazer a minha meia-culpa aqui. Olha só, fazer meu guilty pleasure. Eu não acho
em circunstância nenhuma, você julgar a capacidade de raciocínio da pessoa pela forma de escrever o português corretamente. Primeiro, porque todo mundo nessa conversa já deu uma deslizada, escreve alguma coisa errada. Nem todo mundo teve a mesma oportunidade. A gente não assassina o português, mas que ele apanha, ele apanha. Nem todo mundo teve o mesmo nível de oportunidade para aprender, ou teve que se preocupar com outras coisas na vida do que simplesmente com escrever o português corretamente. Mas é um prazer meu acompanhar essas páginas de erros de português, porque elas me divertem um pouco. Na verdade, o prazer seu é compartilhar a média pra gente no Instagram. A gente sofre um pouco. Prazer. Meu segundo prazer é compartilhar isso com outras pessoas. Mas a parada é que eu sou quem escreve errado quando essa pessoa escreve errado pra criticar alguém por alguma coisa. Então, que nem a gente tá falando, que nem você falou, o cara que escreve fazer com S, confunde mas e mais, é o que tá reclamando que o português vai mudar. Porque pra ele já tá difícil entender o atual, né? Mas não parece que é uma parada metodologia... Desculpa, o Bruno, mas não parece que é o negócio lá do pronome, não parece que é uma parada simplesmente de português. Parece que as pessoas usam isso como um argumento. É uma desculpa. Parece que isso realmente incomoda as pessoas. Não incomoda. Não incomoda, o que incomoda não é isso. Sabe o que tá incomodado? É que existe uma pessoa não binária no rolê. Exatamente. Ele se incomoda com a existência daquela pessoa. E aí ele vai usar qualquer desculpa. Vai falar do pronome neutro, vai falar do banheiro unissex, vai falar do kit gay. Porque a existência de seres humanos diferentes dele é o que incomoda ele, entendeu? Uhum. Ele não tolera aquelas pessoas e vai usar qualquer argumento para ir contra aquelas pessoas. Mas se o argumento for o português, por exemplo, e o português ele realmente mudar e adotar isso, né? Tipo, agora mudou e adotou isso. A gente não fala mais voz de me ser, gente. O português Não só isso, gíria. Quando eles estão conversando, eles usam gírias. Sim. Então, mas demora para uma gíria ser colocada oficialmente no dicionário informal de uma língua. Mas ele tá falando informalmente, mesmo assim, sabe? Quando o cara fala uma gíria, um pode escrever, sei lá, pode escrever nem é gíria, mas qualquer merda, ele tá já alterando o português, e aí ele fica reclamando o textão no Twitter? Não, caralho, até porque não dá pra fazer textão no Twitter, são 120 palavras só, letras. 280. Droga. Mas o que acontece foi assim, foi uma pá de gente que entendeu que queria resolver um problema para si, e uma enxurrada de coisa aconteceu ao mesmo tempo, o que gera incômodo. Qualquer enxurrada de coisa acontecendo ao mesmo tempo gera qualquer incômodo. Não estou falando nem de se a pessoa é uma minoria ou é uma maioria. E aí incomoda. Depois que a poeira dá uma baixada, as pessoas que estavam querendo usar isso continuam querendo usar isso em uma situação um pouco mais controlada. Porque eu já vi, antes os caras queriam fazer qualquer termo virar um termo em termo neutro. Aí eles descobriram que você consegue usar manobras dentro do próprio português que você não fere a norma culta e não troca gênero de palavra. Aí eles começaram a fazer isso. Então, você quer ver o termo que eu vejo muito nos cursos da Alura, né? Para não chamar de programador, para não chamar de desenvolvedor, pessoa programadora, pessoa desenvolvedora, porque é um termo abrangente e que você não está colocando diretamente a um gênero, entendeu? Apesar de você excluir os macacos dessa né? Aí eu já acho um pouco errado. Mas fazer o quê? E macaco é um primata que não paga imposto, ou seja, é muito mais evoluído que a gente. Exatamente. Tirando a óbvia piada merda de colocar animais nessa conversa. É porque já tem 4 aqui conversando. Exatamente. Para xingar os animais. Ficou meio que isso, sabe? Pessoas trocaram. Trocaram termos e adaptaram termos sem que você precise falar uma palavra que incomode, porque já tava lá. E mais uma coisa, eu acho que é mais do que não incomodar as pessoas das minorias.
é mais como uma resposta aos chatos que chegam e falam: não pode usar pronome neutro porque fere o português. Aí, a Luna, por exemplo, utiliza esse termo porque o cara não vai ter como apontar. Ele não vai poder falar: e aí? E aí, vai falar o que agora? Mas aqui ele vai. A pessoa programadora tá no português, e aí? Vai falar o que agora? Mas eu concordo que ele contorna o problema deles tentarem justificar o preconceito com o modo de falar, né? Isso aconteceu, o próprio, por exemplo, o fato de usar gíria, ou do jovem usar gíria, ou os trejeitos, por exemplo. Bom, um exemplo fácil: os trejeitos dos negros falarem nos Estados Unidos. Você vê os caras imitando. Sempre foi usado como, o cara fala desse jeito, é um marginal. Não, ele só é um negro que mora na periferia. E eu acho que, independente do português mudar ou não, o preconceito vai continuar existindo e a galera vai continuar arrumando alguma desculpa pra falar dos não binários. Uma vez eu conversei com alguém de fora do Rio que soltou e falou que: caraca, o Casimiro fala que nem bandido. Essa pessoa era do Espírito Santo. Fala que nem bandido. E não, ele só tem sotaque carioca, cacete. Ele só é um carioca. Isso não é piada. A pessoa falou isso sério pra mim. Mas aí eu acho que ela tá certa. Mas olha só, eu acho que até no primeiro dia do novo governo aí, a gente ouviu pronomes neutros, né? E isso foi muito impactante por alguns motivos, né? Até pela diferença do governo anterior. Mas eu acho que isso tem que... Era pra marcar posição, né? O governo quer marcar posição. Coloca um monte de pessoas diversas, tipo, tenta mostrar um processo de passagem de faixa o mais diverso possível. Isso. Política sendo feita, ele tá querendo marcar uma posição. Mas deixa eu falar um negócio. Fazer isso no primeiro mês é fácil, eu quero ver eles continuarem fazendo isso todas as vezes pelos próximos 3 anos. Mas comparar o governo anterior, você viu o Bolsonaro falando... Qualquer coisa que o Lula falar vai ser, tipo, superior, assim, ao não, se o Lula der bom dia pro porteiro do Planalto, ele já vai ser um ser humano muito melhor, muito mais elevado. Mas aí, o meu ponto é assim, que a parte do pronome, pra mim, é até o que menos importa, sabe? Essa discussão, ela é até, tipo... O problema é ter gay, né, Guilherme? Tanto faz. Mas o ponto é o que nós e o que o governo e o que as outras pessoas elas estão fazendo em relação a isso, né? Isso aí, porque se simplesmente eu mudar para pronome neutro para me referir a pessoas que se identificam dessa forma, isso não vai melhorar a situação delas, sabe? Assim, isso não vai corrigir o preconceito que essas pessoas sofrem. Isso não vai dar emprego para essas pessoas. Então, eu entendo o que você está falando, mas isso é menos uma dor que você causa na vida da pessoa que é de graça, assim, entendeu? Você não tem porquê. É a aceitação, né? É um governo aceitando que esse povo existe. Isso. Porque existe, né? E não alguém que nega que existem, tipo, travestis morrendo surrados na rua. Que finge que esse problema não existe. O simbolismo de você fazer esse tipo de coisa é você mostrar, ó, a gente enxerga vocês, entendeu? Se isso realmente vai se converter em políticas públicas, é algo que a gente vai ver ao longo desses anos. Deixa eu falar um negócio rapidão aqui, out of context, porque eu falo inglês e português. Acabo de receber muito arrombado, né? Acabo de receber um print da Dona Maria aqui. Vocês acompanharam aquele programinha maneiro do Jacan lá, do Pesadelo na Cozinha? Tá, vergonha de professor. Isso, o restaurante. Horas ligada. O restaurante Mama Júlia começou a seguir ela. Que foi um dos últimos do cachorrão. Do nada. O do 12 horas ligado é o pé de fava, não é isso? É o pé de fava. É a vergonha da profissão. Eu queria, aproveitando o ensejo da conversa que a gente tá aqui, sim. Eu tropecei com uma postagem no Twitter do cara falando assim, caralho, cara, o problema daquele perfil que fica sacaneando o boomer, né, que é o Nerd Boomer Imagens. Sim. Aí tá assim, o cara fazendo um comparativo lá, né? O problema não é ter representatividade, o problema é ela ser tóxica. Aí tá assim, né? Embaixo, em cima, né? Tem os exemplos positivos de representatividade do maluco, e embaixo tem os exemplos negativos. Aí em cima tem. Vou citar um aqui, Blade Super Shock. E embaixo você tem a Velma e a She-Hulk.
Cara, mesmo que você pense que tá, as empresas de cultura pop hoje estão tentando empurrar a representatividade de qualquer jeito para poder lucrar mais. Mesmo que você pense assim, eu tenho certeza que o cara que tá reclamando disso, se Super Choque fosse lançado hoje, ele tava reclamando. Mas eu não tenho a menor dúvida. Ele tá falando, olha lá, estão querendo colocar um outro super-herói negro aí pra surfar na lacração. Eu tenho certeza, não tenho a menor dúvida. Nossa, cara, eles não querem fazer um negócio bom, eles só querem lacrar. Eu tenho a menor dúvida. Porque o Super Choque surgiu assim, do nada, né? Foi um quadrinho voltado para a população negra na época. Se saísse hoje, seria tão criticado quanto todos os outros que a gente vê por aí. Sim. Não, eu não vi o Miles Morales sendo criticado assim, não? Oi? O Miles Morales é dos anos 90. Mas o Morales é antigo, ele cai no antigão ainda, que ele galera aceita, porque já existia antes. Porque ele existia antes. Entendi. Na verdade, a gente só tá retrocedendo, né? Nessas questões de liberdades individuais. E pior que essa galera que reclama, num geral, se paga de liberal na internet, né? Sim, é o incompreensível liberal de que o Estado não pode regular o meu dinheiro, mas tem que regular o que eu faço com a minha bunda. É isso. É isso aí, entendeu? O ser humano não pode ter controle sobre o seu próprio corpo, mas tem que ter completo controle sobre como vai gastar o seu dinheiro, entendeu? Sim. A mulher não pode decidir se vai abortar ou não. Se vai abortar ou não. Mas ninguém pode mexer no fato de eu vou poder comprar uma arma. Tinha uma porra de um pastor lá que tava querendo impedir o aborto da menina que foi estuprada. A menina tinha 11 anos, foi estuprada e tava grávida. E o pastor tava querendo impedir o aborto. Quem é o pastor, irmão? Enfia esse livro de couro seu com história falsa na bunda, brother. Confesso que essa parte aí é a opinião única e exclusiva do Chico. Mas... É minha mesmo. Mas, sendo... Aproveita que é teu e enfia no cu, então. Mas, a opinião é tua, então enfia no teu rabo. Mas olha só, é isso, cara. Eles acham, tipo assim, essa parcela, né? Acha que o Estado não... Tipo, tu vai falar de regulação de qualquer mercado. Ele fala, absurdo, o Estado intervindo na minha vida. Como assim regular? Mas eles querem regular o que as pessoas fazem com as próprias vidas e com os próprios corpos delas, entendeu? É incompreensível. Os liberais de verdade, que tem outros cantos aí fora, eles, tipo, faz aí o que você quiser, contigo aí, tu faz o que tu quiser da tua vida. E é a mesma ideia. O Estado não pode regular a economia, certo? Mas o Estado tem que regular o que você consome, por exemplo, no caso do uso recreativo de drogas, entendeu? O Estado não pode regular a economia. Entendi, irmão. E o Fábio foi, ó. Depois das drogas, o Fábio foi embora. O Fábio foi de Americanas. Mas o que eu tava falando. O Fábio acabou de achar um rombo de 20 milhões no rabo dele. É só o que nós estamos fazendo em relação a isso, né? Se o Bruno usou um ponto bom, que é pelo menos eu tenho... César tá on, hein? Tá on. Saudades do Naruto. O mundo pode ser cruel. Caramba, velho. Saudades do Naruto. Pra mim, nunca tive. Nunca tive. Para o quê, irmão? Xandão. Mandei um spoilaço pro Guilherme de Boruto esses dias, ele ficou pistola. Sacanagem, cara. Sacanagem. Tá vendo, sacanagem real. Olha só, na boa. A postagem começa com em caixa alta, spoiler Boruto. Se você continua lendo a partir daquilo, a culpa é sua. O problema é que você não precisa abrir a imagem para ler o spoiler, você só sabe que tá escrito spoiler em cima se você abrir a imagem. Você, tipo, você tem todo o texto do negócio, cara, sem você clicar na imagem. Aí você clica e você vê. Mas o infeliz vai lá e manda... Na próxima vez, Chico, tu coloca uma marca d'água. Spoiler. Da próxima vez, eu quero que o Guilherme se foda. Que sacanagem. Inclusive, todo spoiler que eu ver, eu vou postar lá no grupo.
agora eu tô triste, eu tomei tanto spoiler de Boruto. O Ítalo César falou que o Xandão calou. Calou Eu- o Fábio aquela hora que ele caiu. Ah, Alexandre de Moraes, safado, hein? É. Você fica falando Não pode besteira aí, falar. o Arnaldo foi banido esses dias. Foi Arnaldo falar foi de besteira. berço. O Arnaldo foi de berço no Facebook e no YouTube. Ele não usa o YouTube pra nada. Mas ele fez um comentário no vídeo do aspirador de pó que atira lá, que foi sensacional. E aí, o Bruno não viu isso, né? O Bruno Essa é outra pensando- parada, né? Esses liberal. Esse aí que do Xandão é engraçado, né? Esses liberal bizarro aí, tipo Monark. Xandão da que vida. tá muito quieto depois que passou, depois que trocou de presidente, né? Não tá fazendo mais nada, cara. Não, cara. Qual é o rolê? Qual é o rolê? Os processos no Supremo são por sorteio. E aí a parada caiu, o processo das fake news caiu no colo do Xandão. E quem estava envolvido diretamente nesse processo? O Não, a nosso, galera, né? nosso e principalmente o nosso ex-presidente. Óbvio que tudo relacionado a ele ia cair na conta do Xandão. Que nem o... Ah, Não, o que é engraçado é. Vamos usar o discurso, né? Porque o Xandão hoje em dia tá quieto porque acabou o crime, né? Ele viciou todo mundo já. é Acabou igual, o crime. é igual quando o Bolsonaro foi eleito, né? Que acabou a corrupção automaticamente. Ele falou isso, inclusive, né? Ai, cara. É quando ele desfez a Lava Jato porque não tinha mais corrupção, então não precisa ter investigação mais. Acabei de receber aqui no Zap Zap. O Lula acaba de roubar o carro junto com o Pablo Vittar. Meu Deus do céu, cara. Tipo, O Museu se o da troço Direita Histórica tivesse- é bom demais. Se o troço tivesse caído no colo do Cássio Nunes Marques, que foi indicado pelo Bolsonaro no sorteio, não ia dar em nada, como todos os outros que estão caindo no colo dele, que ficam lá por isso mesmo, entendeu? Porque o cara tem outra postura. O Cássio é um puta goleiro, por isso que eu escolhi ele pra esse cargo, tá ok? Pior que o Ítalo César, ele veio pra bater na nossa cara e disse que o preço da picanha baixou. Baixou mesmo. Essa é a Pior grande que baixou realidade hoje em dia. Cara, Só falta os outros dois. Eu tô esperando o gás de cozinha 35 que o Bolsonaro prometeu até hoje. Sim. E eu tô esperando minha namorada. Esse é mais E aí, difícil. Lula, como é que nós fica? Aí é difícil. Infelizmente não dá pra entregar tudo, né? ai, caramba. Como é que fica? Paguei, O que é mais fácil, gente? outro dia eu paguei R$3,85 no litro do etanol, hein? Ai, caralho, achei que era numa namorada virtual. Mas era pra você beber? Não, elas custam 3.500. Mas isso era uma latinha, ô, Fábio? Não, era em garrafa PET, Entendi. de 600. Senhores, da segunda parte da discussão, aí entendemos então aí a Não, a opinião gente não de... entendeu nada, gente. A gente Entendemos, entendeu entendemos. tanto que a gente mudou de assunto. Entendemos. É que eu acho que eu concordo com o Bruno ali, eu tinha a opinião de que ok o pronome da forma que as pessoas quiserem, mas a gente tinha que fazer mais sobre isso e eu dava menos importância pro pronome por conta disso, mas eu Isso aí entendi é o ponto só dele, foi pra bom. transformar nossos alunos em gays. As crianças aceitam tudo gay na escola, tá ok? Mas o Bruno falando sobre o sofrimento, isso é importante também, né? Porque eu fiquei pensando em importante política sofrer mesmo. pública, eu fiquei pensando em política Discussão pública do português. do sentido de eu não tenho como opinar sobre um negócio desse, sabe? Eu não tenho como opinar sobre cota, eu não tenho como opinar sobre pronome neutro, porque eu não tô passando não tô passando por isso, eu não passei pela dor que essa galera tá sentindo. Então, Mas você não não pode tem- opinar, mas você pode apoiar. eu posso apoiar Você não pode vir aqui e falar que não precisa de cota porque esses caras Sim, estão só inclusive, querendo você benefício. pode entrar em padrim.com.br/paprofundo e apoiar a gente também, porque a gente não ganha bosta nenhuma nessa merda. Esse padrinho não existe, tá, gente? Se Mas, alguém mandar esse link pra vocês, é fake, não só, paga. só se inscreve aí que tá tudo certo. Mas Isso, você isso. pode. Dá um Prime na Você não- Twitch que Você já não agrada. precisa opinar, mas você pode apoiar as causas de minorias. Também. Isso acho que já é o suficiente. O Ítalo falou que tá perdido no pagode. Na verdade, a gente também. Sim. Pega um ponto da conversa e vai dali pra frente, cara. Não Isso aí. pergunta, não. Hoje a gente tá falando aqui de pautas sociais, que agora, a partir de hoje a gente tipo é um assim, programa de Vamos lá. esquerda. Já que você citou o caso das cotas,
Algumas pessoas podem até chegar à conclusão de que talvez as cotas não sejam a melhor solução para resolver o problema da disparidade entre as pessoas o fato da gente só ter branco nas universidades de medicina praticamente, antes da política de cotas, de você só ter branco em cargos de poder, homens brancos, principalmente em cargos de poder, enquanto que a imensa maioria da população era negra. E que estava sendo basicamente como quem está no poder consegue sempre ter os meios de permanecer no poder, era basicamente uma sentença de ficar a vida toda em cargos mais baixos, em posições mais difíceis, em condições financeiras mais complicadas. Você pode até dizer que talvez as cotas não sejam a melhor solução, mas alguma coisa que tinha que ser feita. Entre o nada e as cotas, eu prefiro as cotas. A longo prazo você pode substituir as cotas por educação de qualidade, universidade pública que realmente beneficia os pobres, várias outras coisas, né? Porque hoje em dia, isso eu falo, por exemplo, próprio aqui de Campos. Por muito tempo, agora tem a faculdade de Campos, o Instituto Federal aqui em Campos, mas assim, o padrão da faculdade pública no Brasil é ser pra playboy, pra quem teve dinheiro pra pagar cursinho e conseguir passar passar no vestibular, que hoje nem tem mais, né? Tudo pelo Enem. É para quem teve investimento suficiente dos pais, principalmente, para conseguir ter um estudo base bom o suficiente para ele passar nas provas e entrar na faculdade pública. Enquanto quem vem da faculdade, eu falo isso por experiência pobre, exatamente. Pobre, pior que tá certo. Quem vem do ensino público, cara, não aprende metade do que a galera, querendo ou não que a galera aprende em escola particular. Outra coisa, aqui em Campos, a gente tem tinha até um pouco tempo atrás, e ainda porque não tem vaga para todo mundo, a única opção de estudar em escola presencial é indo para Taubaté. E era muita gente, e, tipo, todo mundo que eu conhecia, que estudou comigo em escola pública a vida inteira, assim como eu, tinha que pagar a van, pagar a faculdade, porque é particular, e voltar. Ou seja, o maluco trabalhava 8 horas por dia, pegava uma van de 1 hora de estrada na serra, ficava à faculdade, voltava da faculdade 10 horas da noite, chegava meia-noite em casa, pra acordar no outro dia 8 horas da manhã, trabalhar. Tipo, mano, isso não é normal, tá ligado? E olha, se você for atrás dos números, você vai perceber que esse é um caso bem conhecido, né? Que quem tem pais que fizeram o ensino superior tem mais chances de fazer ensino superior também. Primeiro porque, geralmente, pais que fizeram ensino superior têm acesso a empregos melhores e conseguem dar condições melhores de seus filhos estudarem. E também por conta de que eles ensinam desde criança a importância do estudo. Ao você permitir que pessoas negras ou pessoas pretas, né, para utilizar o termo que é mais bem aceito hoje em dia, pessoas pretas consigam acessar o ensino superior, você vai fazer com que as próximas gerações, filhos daquelas pessoas, talvez não dependam da política de cotas. Só que isso gera incômodo a algumas pessoas também, né? Entendeu? Sim, essa é a questão. O problema nunca é a cota. Nunca é o português. O problema é aquelas pessoas estarem tendo espaço. É quem tá tendo espaço. E a mesma coisa, e assim, e o mais incrível disso tudo que a gente tá falando da faculdade pública, entre muitas aspas, que é utilizada por quem não precisa, é você ver aquela matéria parabenizando o cara que saiu da favela e foi parar na USP. Irmão, o cara que saiu da favela tem que estar na USP. Isso. Quem não tem que estar na USP, quem tem que estar na USP é o cara, o multimilionário lá. Esse daí tinha que estar pagando pra estar no particular, pô. Porra, mas aí a matéria tá falando, tipo, entendendo que o sistema é difícil, esse cara fez um feito incrível. Sabe o que essa matéria tá fazendo? O Fulvestre é foda, mano. Não, sabe que meritocracia. O cara que tá lá é o cara que merece, é o cara que se esforça. O pobre que não vai pra faculdade não é porque a vida não deu condições pra ele de estar lá, é porque ele não se esforçou o suficiente. Exatamente. É isso aí. Acredite no seu potencial. Chico, já que você só tá falando besteira aí, lê os comentários aí. E eu vou te falar, hein, o padrão de molecada pobre tá começar a trabalhar desde os 14 anos, independente do que ele trabalhe. Meu pai tem carteira registrada desde os 14, inclusive.
Então, viu? Tô perdido no pagode, ok. Minha avó também. Posso dar Ela tá minha perdida no opinião. pagode. Não, você não sabe. Você vai falar opinião polêmica sobre pronome, não tá sabendo nem conjugar verbo, irmão. Vai embora. Não, Chico, o Ítalo pode dar o que ele bem quiser. Lucas F. Mancini, não concordo. Você pode opinar sobre tudo, talvez, com menos propriedade. Isso ele tem razão, mas a gente não vai ler a sua opinião. Ítalo César, apoia Ele acabou de A opinar. primeira coisa que Assim? você leu foi a opinião, né? Inclusive o Lucas usou a vírgula corretamente. O que já é incrível, né? Apoia o pronome neutro, mas querer fazer a língua portuguesa, a língua do colonizador, ser menos ofensiva é querer colocar band-aid num câncer. Mas o colonizador nem sabe falar português mais, mano. Não mesmo. Eles falam Fala chiado. tudo errado, aquela bosta. Não, é tão ruim o português dos caras que parece carioca. Meu Deus do céu. O ponto da. Eu achei muito engraçado, mas eu não quero estender esse assunto. Ninguém citou pedindo para os portugueses devolverem o nosso ouro ainda não, né? Chat, não. Ainda não. Até porque o Nada nosso que ouro nem não. tá com eles, né? Senão tinha sobrado ouro aqui. Mas o ponto Não, da. provavelmente está fazendo um microchip por aí. O ponto das cotas nas universidades isso é muito, pra mim, né? Tipo, é o que o Bruno falou, né? É melhor isso do que nada. Só que isso é muito um retrato, assim, do nosso país, sabe? Tipo, eu não vou investir na educação, porque a educação vai levar 20 anos para eu conseguir consertar os problemas que vieram de 1 milhão de anos atrás. Então eu vou manter isso daqui a pouco eu aumento as cotas e eu tô compensando. Só que não tá compensando, né? Tipo, você meio que tenta ajudar de alguma forma, só que isso é cíclico, isso vai se manter, né? Você não tá melhorando o sistema como um todo. Então, o correto pra mim seria você, beleza, faz as cotas, e você vai investir em educação até chegar num ponto que você tá com tudo igual, todas as pessoas têm a mesma oportunidade. Nesse momento você não precisa Eu mais acho de que cota. apareceu um ad na tela porque o Ítalo César falou maldito trailer do Mario. Ele pode ter sido atropelado também, mas eu acho que eu vou com a opção do Chico. Mas o problema é que, tipo, sim, a gente tem um problema sério de disparidade educacional que a gente tem que parar e resolver ele por pelo menos 2 décadas. Só que não, mas não, é não triste vai quando acontecer você isso. olha que a partir daí você pode ser que você vire a Coreia do Sul, que também não é exatamente uma vantagem, né, irmão? Não, Fábio, mas não vai acontecer. De trabalho semanais. Não vai acontecer porque o político ele fica no máximo 8 anos no poder, independente dele. Ficar Não 8 vai. anos no poder. Mas, Ele não vai investir num negócio que vai ficar 20 anos. Vai ser feito daqui 20 anos, entendeu? Eu entendo o que você está falando. Ninguém gosta de políticas que não aparecem tanto. Não são políticas de longo prazo. Exato. Eu entendo isso. Políticas de Estado são muito deveria mais ser difíceis- todas, né? são Toda muito política mais- deveria ser de longo prazo. são muito mais difíceis de implementar do que políticas de governo. Eu Uhum. entendo isso perfeitamente. Mas só o fato de você estar dando a oportunidade dessas pessoas terem acesso ao ensino superior e a melhores vagas de trabalho vai fazer com que elas tenham mais peso nas próximas discussões. Vai permitir que essas pessoas, por exemplo, consigam ascender a cargos políticos e se envolver nas discussões, entendeu? Mas é lá na frente, Isso ô eu Bruno. Não é agora, Não. porque agora o cara vai ter que construir escola em um lugar onde não tem escola. E pra você construir uma escola vai, sei lá, 2, 3 anos, sabe? O Então, problema é que o que a gente cai nesse problema também é que quando você constrói a escola, você tem que contratar professor, né? E a galera não curte muito. Então, professor? Então, A galera, o Estado não é muito fã de professor, não. É que o Bruno é do Rio de Janeiro, eu acho que ele não manja. Aqui em São Paulo, a galera não gosta muito de professor, não. do momento que você está dando oportunidades a pessoas que anteriormente não tinham voz de ascender ao poder, elas vão ter uma opinião diferente do que os homens brancos que sempre regeram a política no país, entendeu? Você vai ter outras vozes na discussão do momento que você está dando, mesmo que seja por meio da política de cotas, alguma chance dessas pessoas ascenderem socialmente. O Lucas falou que cota tem que ser por renda e não por etnia. A Eu acho cota que tem que ser. renda. Eu acho que tem que Não, ser. Ele tá certo, ele tá certo. Deveria entrar pelos dois. O que eu acho engraçado, inclusive, alpinista, porque eu acho engraçado, eu achei que era um combinado stand-up. É que, por exemplo, boa parte da inovação tecnológica e científica do pouco que o Brasil produz não é nem do Sudeste. Uhum.
É tudo do Nordeste. Inclusive, É tudo do Sudeste pra cima. Do Sudeste pra Recife baixo é meio grandes- bosta. Recife tem um dos grandes parques tecnológicos do país. Mas o que eu ia... Um outro ponto que eu ia citar, né? O quanto a gente não pode ignorar o curto prazo frente ao longo prazo. O Brasil ele tem um déficit de formações de profissionais médicos no país. A gente tem muito menos médicos do que a nossa necessidade tem de atendimento para a nossa população. A gente pode falar aqui um pouco que há um lobby da classe médica de manter o número de profissionais baixos para poder ser mais bem remunerado. A gente pode até falar nisso. Eles vão dizer que não, é que a gente quer garantir que as universidades formem bem os profissionais, mas na prática a gente sabe como é que é a realidade, né? A galera da engenharia como assim devia eu ter vou fazer seguido um essa, plantão? né? Quis fazer ao contrário, estamos nessa bosta aí. Como assim eu vou fazer um plantão semanal de 4 horas e eu não vou ganhar 50 mil por mês, Bruno? Porra. Aí, olha só. Aí a gente vem pro ponto do problema imediato. A gente tem o... Eu tava ouvindo a matéria, mas a gente tem uma necessidade de 18 mil médicos no momento para atender as vagas que existem no momento nas unidades básicas de saúde no país. Se eu não me engano, é esse número. Desses 18 mil, 5 mil vagas estão sem profissionais. E aí? Você deixa 5 mil equipes de saúde da família sem atendimento. Ou você pega o programa Mais Médicos que você importa profissionais. Mas médicos não pode porque é cubano. Cubano não pode vir pro Brasil. E traz profissionais de fora para atender essa vaga. Muita gente se esquece. Dentro do programa da Mais Médicos também inclui a formação de novas vagas nas universidades. Ampliação das vagas de medicina. Todo mundo só lembra do importar tá médicos. Tá piorando o negócio aí, ó. Tá dando vaga pra cubano na faculdade brasileira. Aí tá piorando o seu negócio. Não, vai mas dizer que vai fazer um porto em Cuba também. Uma situação que eu conheço pessoas que, tipo, não tem tanto poder econômico assim, que provavelmente pagaram mais barato para fazer a faculdade de medicina na Argentina, porque é mais barato, tem vaga, você valida o diploma e você não tá nessa elite médica que o Brasil criou, tá ligado? Sim. Eu queria dizer que o Ítalo César falou até cubanos. Exatamente. Mas essa é a questão. Você tem o problema imediato. Você não pode ignorar o problema imediato para ficar pensando, não, a gente tem que investir na solução de longo prazo. Você pode resolver esse problema? Você faz as duas coisas. Não tem um jeito de ser tem que fazer duas coisas. Os caras não fazem duas coisas. Tem um jeito fácil. Mas no caso do Mais Médicos, ele inclui a formação. É porque você cortou no meio da minha fala, tu queria que eu fizesse o quê? Você não tem lugar de fala aqui. Então, isso era um sinal pra você calar a boca, mas você não entende, né? Tem um jeito de acabar com esse problema que é acabando com o SUS. Acho que resolve. Sim, vai resolver pra caralho. Vai acabar com as vagas faltantes. Eu vou. Tá bom, teve até um ponto que o Lucas falou ali sobre as cotas, né? E aí eu fui até pesquisar porque eu não sabia do que vocês falaram, né? Não sabia, eu realmente achava que tinha cota por conta de raça, né? Tipo, eu achava que tinha cota para preto, para indígena e tudo mais. Mas o que diz no portal do MEC é que 50% das vagas elas são de estudantes de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio. Os negros estão dentro desse grande grupo. Entendeu? Sim. A cota em primeiro lugar por renda. Isso. Só que o que acontece? A maioria da galera que se encaixa nesse quadro é negro. A direita histérica utiliza o fato da palavra negro estar ali para dizer, olha só, aí vai entrar o preto milionário lá que tá levando vantagem. Não, pô, a cota é prioritariamente por renda. E tem até uma piada do Chris Rock, né? Porque quantos pretos milionários você conhece aqui no Brasil? Né? Aí é que eu falei, a fala do Chris Rock eu moro num bairro de branco milionário. Eu tive que fazer muito sucesso. No meu bairro só tem eu, a Oprah e o Ed Murphy de pretos. O meu vizinho é um dentista. Ele só é um dentista branco. E ele ainda faz a piada. Ele não é o melhor dentista do mundo. Ele é só um dentista. Mas tem um ponto que eu não entendi aqui no que tá escrito, que é assim, né?
As vagas estão para 50% dos alunos de rede pública com salário mínimo e meio per capita e metade para estudantes de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio. Em ambos os casos, também será levado em conta o percentual mínimo correspondente ao da soma de pretos, pardos e indígenas no estado. É porque além dessa cota, além da cota social, tem a cota racial. Isso. Dentro da cota social tem a cota racial. Entendeu? Isso. E que vai. E tá falando aqui de respeitar. Critério de desempate, saldo de gols. Entendi. Tipo, a questão é: acaba que o pobre preto ele vai ter uma cota separada, tipo, a mais do que o pobre branco. Por um motivo simples, né? Vamos ser bem justos. Preto e pobre, tu tem muito mais chance de passar dificuldades na vida do que o pobre branco. Vamos lá, vaga no comércio. Vaga no comércio. A maioria das vezes quem tu vai ver normalmente comércio é uma profissão que não exige escolaridade além do ensino médio. Dificilmente. Ainda assim, eles vão dar mais preferência para a porta de loja de colocar uma pessoa branca do que colocar uma pessoa preta, entendeu? É isso. Mas o ponto ali até falando de Cuba, meu Deus do céu. Mas o Ítalo fala ali, políticos só ficam 8 anos no poder. Lula com um sorriso safado neste momento. Eles ficam até 8 anos no poder, né? Não quer dizer que ele vai ficar 8 anos aí, na verdade. Não. Olha só, político. Quando você fala, o povo adora falar de reeleição, né? Quando você fala do executivo, né? Que o legislativo tem gente aí com 30 anos de casa, então não sabe nem que eu diga. Tem gente com 30 anos de casa sem fazer nada, e a galera achou que era a revolução política do país. É que você tá falando de deputado. Um senador que é reeleito, ele fica 16 anos. 16 anos. O senador dura 8. Não há limite para reeleição no legislativo. Tu pode ficar, E aí o outro ponto que o Lucas comentou, ele tem que alterar a política de acesso às faculdades de medicina. Cara, e é um outro ponto, né? É que você pobre, você, por mais que fosse dado para você a vaga na faculdade de medicina, eu conheço pessoas que frequentaram. Lá dentro. É impossível um pobre se manter numa faculdade de medicina, cara. É impossível. Tem como você trabalhar e fazer a faculdade ao mesmo tempo. Ainda há porque em vários locais, aqui no Rio de Janeiro eu falo, a política de cotas é acompanhada de um auxílio financeiro. Não sei se isso existe em todos os estados, mas aqui no Rio de Janeiro há. Ainda assim é muito difícil, mesmo com a cota, mesmo conseguindo a vaga, o pobre se sustentar, porque ele não vai poder trabalhar. Exato. E sabe o que Alguém de acontece? uma família completamente desestruturada, ela dificilmente vai conseguir se sustentar, entendeu? Boa parte da Pais que família... consigam pelo menos pagar as contas de casa. É isso. Boa parte das famílias bem pobres do Brasil, e a galera fecha o olho pra isso, depende da renda dos filhos também. Sim. Né? Por isso que as criançadas começam a trabalhar aos 15 anos e larga a escola, daí o cara vai lá, você não estudou, tu é um bosta. Porque ele teve que trabalhar, ele teve que largar a escola pra ir trabalhar. Não tem escolha. Você, inclusive, tem que fazer um período lá de residência. Eu não sei se a residência é paga ou não, né? Mas você já teve que, vamos supor que seja, você teve que frequentar muitos anos ali da faculdade, que é caro, livro caro, para se manter é caro e tudo mais. Tem, porque os custos são tirados pelos filhinhos de papai. Entendeu? O custo de material, de tudo que tu faz em medicina, de curso preparatório para residência, como tu por aí fora. Eu não sei se é para residência que tem curso preparatório. Eu sei que tem outros cursos preparatórios para outras coisas dentro da Universidade de Medicina, só que eu não vou entrar aqui nos detalhes porque eu nunca fiz e eu não. Mas eu sei que tem por colegas que fizeram, né? Por isso que a Unicu tá revolucionando e colocou neurocirurgia à distância. Feito Fonte Arial 12 do grupo Foderj, né? Mas parcelas a partir de R$170. Como é que é a Fundação Foderj? Como é que é? Pocket Bill. Dentro do programa Mais Médicos, há a inclusão a ampliação das vagas de medicina. Mas é aquilo que o Chico falou. Não necessariamente essa ampliação vai garantir que as pessoas mais pobres consigam acessar.
Mas isso pelo menos garante a oferta de profissionais médicos nas equipes básicas de saúde da família, que é o que bem ou mal que vai garantir que essas pessoas consigam ter uma vida digna, entendeu? Ter um atendimento médico quando necessário. É muito tenso, né? Que você, na verdade, tem uma população, a maior parte da população não é rica, né? E não tem muito dinheiro e, tipo, realmente acaba faltando médico porque... O erro do brasileiro você não consegue formar o cara Olha médico só. aqui no Brasil, né? Então... E mesmo que tu forme, vamos lá, a gente tem uma classe médica formada, na sua grande maioria, por pessoas oriundas da elite. O quanto de dinheiro você tem que pagar para um cara que é de uma família rica, que é de uma profissão rica, atender numa favela? Uhum. O cara vai recusar na hora. Sim. Entendeu? Tem até outros casos assim, tipo, de professor que ele recebe 3, 4 vezes mais para ele atender em uma área de risco do público Médico, mesmo. né? Do professor. Não, professor mesmo de dar aula para aluno de fundamental, por exemplo. O governo ele cria estímulo para o professor poder ir para regiões assim. E muitas vezes o cara que ele já tá numa família que tem uma certa estabilidade fala, não vou, porque eu vou ganhar mais, mas estarei em risco, então não vale a pena. Não, mas tipo, e tem várias complicações. Eu vou começar a partir do comentário do Lucas, que ele falou, o pobre talvez não consiga, mas a classe média já supriria a demanda do mais médicos. A gente tem 2 problemas. Não basta ser só da classe média. Mas já ajuda. Porque por curso de medicina tá em falta. Tem pouco. Então, mas esse que é o ponto do mais médico. É muita gente para pouquíssima vaga. Tipo, não tem. E outra, se você consegue... E tem gente que... Para outros cursos que não é nem medicina, que tipo... Eu conheço gente que teve que sair do interior de São Paulo para fazer faculdade no interior do Paraná. E uma que saiu do interior do Paraná para fazer faculdade no interior de São Paulo, e as 2 pessoas fizeram faculdade de farmácia. Só que uma teve que ir para lá, outra teve que ir para cá. E as 2 são formadas em farmácia. O que já não faz muito sentido. Tem um erro de então, logística. Dependendo do que você vai fazer, a logística já é desgraçada. Já tá errada, Se você vai fazer uma logística que dá para ser feita, porque eu fiz uma faculdade perto, apesar de particular... Cara, pra você se formar em jogos digitais na Universidade de Sorocaba hoje é mais de R$1.000 por mês. Caraca. Não tem nem condição de Por pagar isso que eu não estudo. Tá louco? R$1.000 por mês num curso que nem tô procurando meu curso de medicina, sei lá. Imagina acho que tem medicina na Uniso. Eu nem sei quanto que é a mensalidade de medicina custa, da Uniso, cara. É caro pra cacete, mano. O programa Mais Médicos, além de incluir a contratação de profissionais médicos, ele tá no programa a ampliação de vagas dos cursos de medicina, que várias categorias médicas reclamaram, vai formar médico por atacado, e aí vai baixar a qualidade do serviço. Aí a mão invisível do mercado que resolve, irmão. Isso. E não só isso, como também a reordenação dessas vagas pelo país, porque qual é a situação que a gente tem? A gente tem muita vaga sendo formada no Sudeste, e pouca vaga formada em locais que precisam mais, entendeu? Aí você tem um monte de médico no Rio de Janeiro e São Paulo e quase nenhum... Que são de Rio de Janeiro e São Paulo e vão se manter em Rio de Janeiro e São Paulo. E gente que quem consegue vir pra cá não quer voltar. Não adianta voltar, porque volta pouco e não continua não suprindo a questão quando volta. O problema... Liga a música aí o hino da União Soviética aí, Bruno. O problema do Brasil é que a classe operária não se reconhece como classe operária e ela vai contra benefícios que são para elas. Então você vê, você escuta discurso. O pessoal, daqui a pouco você defende o monarca, vai devagar no discurso. Aí, camarada Azevedo, cuidado aí. Você vê um monte de pobre defendendo discurso contra a SUS, por exemplo, contra a faculdade pública, contra benefícios populares, contra qualquer coisa. Porra, como assim dar dinheiro pra pobre? É melhor deixar morrer, né, filha da puta? Quem? Nunca vi ninguém falando isso. Você nunca viu ninguém contra a Bolsa Família? Contra a Bolsa Família, sim. Ah, então tá bom, você já viu. Contra a universidade pública eu nunca vi.
Contra o cara, SUS eu nunca vi. Não, eu já vi muita não vi. gente falando que a universidade pública tinha que ser paga. Eu já ouvi isso, né? Já vi isso aí. A universidade pública tinha que ser paga. Como você nunca viu gente contra SUS? Você tá brincando, principalmente na pandemia. Contra o SUS? Tá doido? Nossa, Tá não. doido. Eu vi assim, tipo, o pessoal falando que o SUS não era bom e, tipo, até pessoas que estavam ali contra o negócio, assim, ó, o SUS não é bom e vocês ficam defendendo o SUS, dizendo que é a melhor coisa do mundo e tudo mais, mas eu nunca vi ninguém falando mal do SUS. Não, então, as pessoas, esse argumento vai logo depois pro tem que privatizar isso aí. Ah, tá. Várias vezes eu vejo gente falando isso. É isso, esse é o ponto. E aí, privatizar o sistema americano. Só quer atendimento, quer colocar o dedo de volta no lugar? $16.000, tá? Você bota aí, tá tudo certo. Aí tá lá o tio pro Celta falando, porra, como assim vai entrar o Lula? Vai tirar o meu Celta aqui porque ele vai taxar as grandes fortunas. E Se bem que um Celta hoje já, quem tem Mas Celta já grandes deve estar fortunas. pagando imposto de renda mesmo. Tá foda. Já Mas deu assim, tabela FIP nessa merda. a gente tem que colocar, o pessoal O céu tá preto. eles têm que, é o que eu tô falando sério, a classe operária tem que parar de defender pautas da elite, da classe burguesa. Sim. Ô, Chico, para de falar besteira de novo, lê os comentários aí, velho. Nem tem Camarada comentário, Chico. ninguém assiste Não, essa merda. Camarada Tem um Chico. comentário Chico, do Ítalo. Esse Chico Deixa eu ler o comunista! Comunista! No Eu centro. quero- Ó, cala a boca aí que eu tenho que ler os comentários. Tá, ok. Vamos lá. É Tem os que três alterar do a Ítalo. política. O Guilherme já leu. Eu acho que tem que alterar a política de acesso a faculdades públicas num geral. Vamos lá. No Centro Paula Souza tinha um adicional de cota para afrodescendentes. Não sei se isso foi alterado. É exatamente isso que a gente falou. Existe a cota social. Dentro da cota social, há um adicional para a cota racial. Porque essa galera já foi. Cara, a favela existe porque o preto foi segregado e largado nos morros. É por isso que existe a favela. Mas Aí, não que quer você dizer que o rico preto, ele tem a cota, certo? É isso? Não tem. Dentro Não da tem. cota Ah, social. ele já cai no primeiro IF. Entendi. Exatamente. Isso, primeiro- Exatamente. Se caísse no IF, já tava numa faculdade pública. O que não tá Exatamente. acontecendo. Vamos lá. Essa dá um delay, tá? Eu acho que vai demorar pra entender. No centro, Ítalo César, mas que o Lula é safadão ou se é. Ele é. Claro que ele é. Sempre foi. O Wesley também, todo mundo gosta. É que o Wesley é mais jovem, né? E joga bem bola. Joga bem bola. O pobre talvez não consiga, a gente já parou nessa parte. Vamos lá. Me formei na Furderd. Um abraço pro nosso querido reitor Guilherme. Vou jogar outras polêmicas aqui. Eita, caralho. Vestibular é pra afastar pobre. É isso, velho. É Viu? isso. Você quer polêmica? Não, se Espera. você quer polêmica. Não. Se você quer polêmica de vestibular, a gente não vai nem entrar no pobre, a gente vai entrar em todo o sistema educacional brasileiro, que ele é criado e mantido pra fuder com todo o sonho de todo mundo. Caraca. É isso. Não, E olha só. Mas é que, sério, não, é que mas hoje uma não renda. tem vaga pra todo mundo, entendeu? Não tô Mas- falando de vaga, eu tô falando que o sistema educacional brasileiro, ele é feito pra você virar um ser humano merda. Mais um adendo sobre isso. Pega fácil aí qualquer relato que você procura no Google rapidinho da ação da polícia dentro da USP. O que acontecia? O que aconteceu? Parava apenas pretos. Hum. Se tinha um branco junto no grupo de preto, ele era separado e só os pretos eram batidos. E aquele padrão, né? Preto é pego com maconha dentro da USP. Traficante é encontrado dentro da USP. Branco filho de empresário é encontrado com 1.000 quilos de maconha. É isso. É o fato. Isso acontece. É engraçado porque é verdade. Preto na frente da polícia é tido como bandido. Branco é suspeito, no máximo. isso. Vê, Ou cara, a jovem. mina. Jovem. Quem que era a mina? Jovem. A mina que tinha uns 10 quilos de tablete de cocaína no carro. Aí tava Olha, esse escrito, daí é o cara que reclama do pronome neutro. tava escrito Tablete. a mina. Tablete. Ela tinha os tabletes de cocaína no carro, os 10 quilos, e na notícia tava escrito empresária encontrada com droga. Se fosse Esse. preto, ia estar escrito traficante é preso. Isso aí. E aí tá lá o Siqueira lá na Rede TV falando CPF cancelado. Mais um que vai dormir no colo do capeta. A É, primeira coisa que eu vi do Siqueira foi Mas foi o craque Neto ameaçando ele de descer a porrada. O Neto falou no programa dele. Se eu ver você vê eu na mesma calçada, você atravessa a rua.
Maluco, maluco. Não é craque à toa. Alguém não permita que isso aconteça, porque se o craque Neto pular no pescoço do Siqueira, não sobra Siqueira. O Siqueira não tanca. É muito bom. O craque Neto é muito bom. O craque Neto É brabo, Eu não né? consigo, cara. Craque Neto é muito Sabe por que eu bom. gosto do Ele craque fala- Neto? O craque Neto é uma pessoa que, ao longo do tempo, ele só me conquistou. Na época É. ele era só um É, comentarista. zoado, Eu falava, zoado. caraca, olha as merdas que esse cara tá falando. Não, como comentarista futebolístico, o craque Neto realmente ele é questionável. Mas ao longo dos anos ele me conquistou, O que eu entendeu? achei foda é as pautas que o Craque Neto traz pro programa dele e pro público-alvo dele. É isso que é o principal. Sim, sim. É isso aí. Meu O cara tá lá defendendo. E se veste em pipa no programa. E se veste de pepa no programa e fica zoando vestido de sogra do Vitor Pereira. De Pereira. É muito bom, Neto é bom cara. demais, cara. É muito bom ver Rádio Craque Neto em jogo que o Corinthians tá Mas perdendo. defende, Cara, é maravilhoso. defende pautas sociais foda lá. Defendeu vacinação, caramba, 4. O Ítalo falou que o tempo Mas inocentou o Craque Neto. tempo inocentou o Craque Neto. O Lucas tá dando boa noite pra gente aqui. Saudades do coraçãozinho. Eu realmente gosto de coraçãozinho de galinha num churrasquinho. Gostoso. Brabo demais. Maravilhoso. Mas eu O acho que Guilherme também ali tentando salvar o planeta e eu comendo 10 Defensores dos galinhas junto com coisa. Os defensores dos animais vão perseguir o Chico agora, porque pra cada coração de galinha, uma galinha morreu. Aí, Luiz Amel, segue eu no Instagram aí. Olha só, eu ao longo do tempo, desde quando eu conheci o Chico até ele agora, ele vai cada vez ficando mais esquerdalha. Eu acho que até o final da década Chico é vegano. Não. Eu acho que o Chico tem limite. Tem limite pra tudo. Mas sim, tô tatuando uma foice no martelo. quem vai ser tem aqui limite é atrás. município, cara. Quem tem limite é municipal. A não ser, mas eu só deixo uma coisa avisado. Se aparecer com copo Stanley, vai estancar a porrada. Não dá, não. Isso é coisa de boiol. Não, sacanagem. Eu queria ter direito de comer de soco quem entra com copo Stanley na balada. Eu queria ter esse direito. Eu queria almoçar o cara no murro. O cara tomando do copo Stanley. É pirata. Ai, caramba. É o copo Stanley Kubrick esse. Senhores, chega! É com isso, acabou. Não, vamos Chega. aqui. Então é isso. Esse aqui foi. Esse é pra quem viu ao vivo, porque ninguém entendeu nada. Se for pro YouTube, agradeça. Tomara que não. Caramba, olha aí. Então, Vai poder estar falando do Campeonato Paulista, onde a gente O se nome meteu. do a volta. Eu devo ter falado algum absurdo que hoje é completamente normal, mas que daqui a alguns anos vai ser motivo de eu ser cancelado. Então, E o Até nome lá, desse gente. programa é Papo Profundo, Comunista e Interrogação. Essa foi a volta do Bruno aí pro Pato Profundo. O Papo Na verdade é Profundo. feature, porque ele não vai voltar mais, tá ligado? Vai. E muito obrigado aí pela participação do Lucas, muito obrigado aí pela participação do Ítalo. A gente tá tentando falar de anime aqui às terças-feiras, mas o mundo Mas não ajuda. O anime mas não ajuda. ajuda. Ó, é pra Vamos todo pegar mundo ver pau. Pokémon, porque Pokémon novo aí falaram que é bom. Vamos tentar Deve assistir ser. Pokémon. Vai ser maravilhoso. Ó, deixa eu ler o comentário aqui, porque Lê o Meio o Tempo comentário. Esportes falou: entrem no meio tempo. Chico, diga para as pessoas como elas podem fazer para encontrar você nas internets. Twitter, @Chico da Scast aí. Bruno, diga para as pessoas como elas podem fazer para encontrar você, que é o maior streamer do Brasil. qualquer lugar, @pato do blog. Muito bom. Até na Fábio. estação Trianon, você escrever @pato do blog em algum lugar lá, você acha o Bruno. Exatamente. Se repetir 3 vezes, eu sou invocado. Ele é a loira do espelho. Isso. É o moreno do espelho. ele tá com cada vez mais morrendo ali, ó. O sol tá se pondo no rio. É porque ele não tá com luz branca mirada pra ele. Nossa senhora, eu tomei um susto, velho. Fábio, diga para as pessoas como elas podem encontrar você, seus trabalhos e seus textos maravilhosos nas internets. twitter.com/Fábio Jacobson, @Fábio Jacobson no Twitter, fabiojacobson.it.io. Eu vou ter que deixar esse link em algum lugar, fácil de ver. Se der pra colocar no Twitter, eu colocarei.
Bom, Que aí, de vez em quando, sai um jogo, uma vez por ano, talvez. Precisa ver se sai outro jogo esse ano. uma vez por ano você tá melhor do que a média aí, ô Fabio. É porque ano passado saiu um, eu tenho até dezembro pra lançar outro. Entendi. Diga, ô Chico. Não, mas é sério, eu falei do meio tempo ali do comentário. Entre no meio tempo esportes lá. Eu, o Bruno, o Fábio às vezes também tá aí. A gente tá fazendo análises, coberturas de jogos, Fórmula 1. Tudo que Segue o meio tempo lá, porque teve corrida. Fórmula 1. Foi maneiro a transmissão da corrida no final de semana. Foi uma boa corrida. Foi uma boa corrida. Verstappen. Só Também. tem. Só corrida, só corrida. A narração do jogo do Vasco também foi maravilhosa, porque não teve. Não teve. Foi a melhor parte. Quem Fórmula ganhou foi o Verstappen. Serginho, não foi? Foi. Inclusive, a gente tá com 100% de aproveitamento com o Sexo Pérez, porque eu e o Guilherme fizemos Mônaco ano passado, e foi o Sexo Pérez que ganhou. E ontem a gente fez antes de ontem, né? Fez a corrida aí do Grande Prêmio da Arábia Maldita, e o Sexo Pérez que ganhou também. Meu Deus do céu, cara. Fica falando mal deles e vão levar mais um direito seu. E se cuidado, o Arnaldo já provou do veneno aí, cara. Você fica falando É que eu não tô usando a minha conta, né? É o Papo Profundo, então tá de boa. Tá, entendi. Eu que vou ser preso agora, o Arnaldo tá fugido do país, porque não consegue mais. Se sai na rua, o Xandão vai atrás dele. Eu quero muito fazer um GTA Xandão, né? Que o Monark sai na rua e o Xandão vai descer uma porrada nele assim. Quando eu terminar aquela série de vídeo 3D do Chaves, que é o Nossa Deus, aqui. o seu Madruga fugindo de alguém enquanto o Lula e o Bolsonaro brigam, vai ter a do Xandão. Aquele negócio é horroroso, gente do céu. Assistir muito ruim. Deu um nódulo aqui. Senhoras, Tão senhores. bom que eu peguei hérnia. Então, esse aqui foi o nosso Papo Profundo. Estejam aqui às 9 da noite na próxima semana. Procurem. Parece um anúncio na face de quem tá assistindo. Procurem por youtube.com/Papo Profundo que você nos encontrará. Procure @Papo Profundo em todos os outros lugares que você nos encontrará. Tem vídeo lá no Quai, no TikTok. Tem postagem no Twitter. As melhores frases e coisas que aconteceram aqui no programa vão lá pro nosso TikTok e nas nossas redes sociais. Então, tomei 4 Ed. Que bom, porque isso paga as nossas contas. Inclusive, se inscrevam aqui, @Papo Profundo aqui em todos os lugares e twitch.tv/Papo Profundo. Se inscreve aí com o seu Twitch Prime que você nos ajuda a manter esta bagaça. Então, foi um prazer imenso estar com vocês. Saudade de tudo. Adeus.